Apostólica, Apóstolo Ronildo Souza, uma palavra que vai mudar a sua vida. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, está pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Por que Deus deu? Pode sentar. Por que Deus deu, amados, o poder para Moisés fazer milagre, irmão Luciano? Porque Moisés foi a um lugar chamado Monte Horebe, que também é o Monte Sinai, lá em Israel, né? Eles eram de lá. Ele não foi daqui do Brasil para lá, mas se quiser ir também pode. Ele foi ao monte orar a Deus. E quando ele voltou do monte, aí Deus confirmou o milagre. Deus confirmou o milagre. Ele foi ao monte, ele não levou a equipe dele, o povo dele, como o pastor não leva as ovelhas para o monte. A gente vai sozinho. Mas a gente traz para todos, diga glória a Deus. A gente traz para todos. O pastor subir ao monte, amados, é o pastor ir fazer um sacrifício pelas ovelhas, que não podem ir, que não têm a mesma disposição, a mesma força, né? Que não consegue ir lá. Eu não consigo pescar igual o irmão Luciano sabe pescar, os filhos dele. Se eu for lá no rio com a maiadeira, eu vou me enrolar todinho nela e fico amarrado no fundo da água lá. Não consigo jogar a maiadeira, não consigo desembaraçar ela, não sei fazer isso. Nem que eu tente, eu não consigo, porque é um dom de vocês. Aí se eu convidar vocês para ir ao monte, vocês também não conseguem ir ao monte. Mas vocês conseguem ir lá para o rio à noite, pescar a noite todinha. E eu consigo ir lá para o monte e passar a noite todinha lá. Então cada um tem um dom para uma coisa. E você vai lá buscar o peixe para você e todos os seus, toda a sua família. Da mesma forma o pastor vai no monte buscar para todos. E eu quero que hoje você peça o que você precisa. Não precisa se limitar. Eu queria pedir pelo meu parente, mas eu também preciso construir uma casa. Também preciso comprar um veículo. Então eu acho que eu vou pedir devagarzinho, eu vou pedir aos poucos. Não, meus irmãos. Eu estou pregando na cruzada e estou dizendo para você que nós não estamos pedindo para um homem ou uma mulher que não pode nos dar. Nós estamos pedindo para Deus: Senhor, eu preciso fazer minha casa. Eu preciso que o Senhor abra uma porta para eu ganhar mais dinheiro. Eu preciso comprar um veículo. Aí você escolhe se é carro, se é moto. Aí quando a gente prega isso aqui na igreja, as pessoas ficam... Eu estou agora ao vivo pela internet, pela nossa TV web, pelo Facebook e pelo YouTube. Aí algumas pessoas que têm maldade vão observar só a questão do pedir bens materiais. Quando eu vou fazer a cruzada de milagres nas casas, nas cidades, eu vou nas casas visitar as pessoas. Eu encontro algumas pessoas evangélicas, crentes, que falam assim para mim: pastor, a gente não pode ir para a igreja... Gostei dela, continua, cansou? Ir para a igreja... pedir bens materiais, pastor. A gente tem que ir para a igreja pedir para Deus salvar a alma. Não, amados. Nós estamos pedindo tudo para Deus: salvar almas, libertar viciados. Nós estamos pedindo para Deus curar a enfermidade de alguém. E estamos pedindo para Deus também dar condição para você ter dinheiro, para você cuidar da sua família e contribuir na obra de Deus. Diga glória a Deus. Então eu fui obrigado agora a explicar tudo isso na cruzada. Mas eu não vou me estender muito não, né? Porque eu deveria pregar só o texto, mas não pode fazer só isso. Porque se eu pregar só o texto e depois começar a orar e começar a dizer para você que Deus vai te dar a casa que você precisa, que Deus vai te dar o carro que você veio buscar aqui, e eu não explicar para você que eu estou falando que Deus vai te dar porque Ele me autorizou a fazer isso. E porque Ele me autorizou? Porque eu fui no monte buscar e agora eu tenho para te dar. Diga glória a Deus. Aí algumas pessoas lá fora que são nossos irmãos na fé, né? São nossos domésticos na fé, porque ele não trabalha com esse tipo de campanha,
ele rejeita e entra na Bíblia e fala, porque é errado fazer isso e aquilo. Não, amados. Uma pessoa que conhece Bíblia, se ele quiser pegar a Bíblia, ler um texto e falar que é errado fazer o que eu faço, ele vai achar. Só que o texto não fala que é errado, é ele que leu o texto e interpretou errado. Entendeste? Um dia eu fiz uma campanha do Sal lá em Mocajuba, e uma irmã muito experiente na igreja chegou para mim na igreja e falou, pastor, eu vou sair, apóstolo, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê, irmã? Nós estamos indo tão bem. Ela disse, porque a campanha do Sal não existe mais. Eu falei, mas está lá, Eliseu, o profeta Eliseu mandou a pessoa trazer o sal e ungiu o sal e jogou na água, e a água que estava amarga ficou doce, ficou potável. Aí ela disse, não, porque aquilo lá estava lá no passado da Bíblia, não existe mais para o dia de hoje. Amados, a Bíblia é um exemplo a ser seguido. Toda a Bíblia. Se não fosse, nós não teríamos alcançado ela. Se ela chegou até nós, é para nós se utilizar dos exemplos que tem ali na Bíblia. Jesus só disse que era para nós deixar de mão só as leis, os 10 mandamentos, porque ele disse que se nós tropeçar em um, seria culpado de todos. E tem no meio dos 10, tem uns mandamentos lá que ninguém consegue cumprir. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Aí pegou todos os homens, né? Nós homens não conseguimos viver sem cobiçar as mulheres, né? Pastor, o senhor está falando isso? Eu estou falando isso pelos pastores que não têm coragem de falar. A Bíblia diz que o que o olho vê, o coração sente. Aí Jesus disse, não cumpre mais esses 10 mandamentos mais não, porque vocês vão viver o tempo todo sem poder entrar no céu. Ele disse, agora faça o seguinte, vocês vão viver a minha graça. Pecou, eu te perdoo, diga glória a Deus. Pecou, eu te perdoo, diga glória a Deus. Aí você não precisa mais sair da igreja, porque você pecou. Sabe por quê, irmãos? Que muita gente não vai mais para a igreja porque estão pecando todo dia e acha que não é mais digno de ir na igreja que nós temos que estar, mesmo pecando, mesmo errando. Não o pecado mortal, claro, né? Chamado de pecados voluntários, tá bom? Então eu tenho que explicar tudo isso no evento, na cruzada, que é para você não sair daqui e lá fora o irmão que está ouvindo o culto lá na esquina vai dizer, irmão, está errado aquilo lá que o apóstolo está fazendo, está errado. Às vezes eu distribuo envelope, aí o irmão fala, está errado distribuir envelope. Gente, o apóstolo Paulo fez um bocado de campanha de oferta. Se ele não deu envelope, é porque naquela época não se trabalhava com envelope. Moisés fez um bocado de campanha de oferta, só que lá não era dinheiro de papel, era ouro e prata. Aí as pessoas pegavam os seus brincos e cordões e davam para Moisés como se fosse o dinheiro da oferta. Moisés derretia no fogo e fazia os utensílios do templo. É a mesma coisa. Aí as pessoas que querem confundir a cabeça dos crentes, aí fica, porque está errado pedir dinheiro na igreja, está errado dar dinheiro na igreja, mas vai dar um dinheiro para ele e ver se ele não pega. Outra pessoa chegou, eu tenho que falar isso aqui porque eu estou pregando tempo a mais de 1000 pessoas pela internet, e Deus me mandou explicar essas coisas para os irmãos não parar de ofertar. Outra pessoa falou que não precisa mais dar o dízimo. Aí fica inválido o que a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus, na minha casa, diz o Senhor. Mas por que eles falam, apóstolo, amados? Eles são crentes. Sabe por que eles falam? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos aparecerão falsos que, se possível, enganarão até os escolhidos. E os falsos se utilizam de outros textos que não quer dizer aquilo, mas eles fazem querer dizer para poder confundir a cabeça dos servos. E como é que eu faço para saber a verdade? Ore a Deus, jejue a Deus. Porque eu também fui confundido várias vezes e deixaram minha cabeça toda embaraçada. E para eu não sair da igreja, não deixar de ser crente lá em Paragominas, aí eu peguei e fui orar ao Senhor e Deus me orientou na palavra dele. Ele falou toda vez. Palavra apostólica, apóstolo Ronildo Souza, uma palavra que vai mudar a sua vida.